Boa tarde a todos. Em nome da Fraternidade Rosa Cruz, Centros São Pedro e Porto Ferreira, desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. Estamos dando início à nossa reunião de número 41. O tema dessa reunião é a Estrela de Belém. Belém, em hebraico, Bethlehem, que significa Casa do Pão. Que pão é esse? Que casa é essa? É o tema da nossa reunião. Cristo, dentro da Escola Rosa Cruz, é um ser solar, é o leão de Judá, portanto, além de ser solar, ele está relacionado ao signo de leão, e é o Senhor do amor, o Rei do amor. Ele é o próprio pão da vida. É ele que sacia a fome espiritual, não apenas a fome física. A verdade participa da eternidade do Espírito. O pão da vida é a verdade. E ele se auto-intitulou como o caminho, a verdade e a vida. A estrela, o Sol, e o arcano, a estrela, representa a circulação do rio da vida. Então, para se aprofundar no tema da reunião de hoje, sugiro a todos que nos acompanham estudarem e meditarem sobre o arcano, a estrela. Por amor doação, o infinito eterno de Deus manifesta-se no finito efêmero das criaturas. Toda manifestação, necessariamente, é finita e temporária. Ela tem um prazo de validade. Mas o ser que habita esse ente que se manifesta é eterno e infinito sempre. Então, há um conflito na nossa interioridade. Uma parte de nós que nós não temos muita consciência é infinita e eterna. E o veículo, o corpo que nós utilizamos, ele é efêmero, é finito e tem um prazo de permanência na Terra. Então, eu tenho que ter consciência de duas inclinações, de dois caminhos opostos. Há um caminho que me leva para a eternidade e há um caminho que me leva para a finitude e para a morte. E eu estou sempre numa encruzilhada. O que eu faço com a minha existência que investe na minha infinitude? E, ao contrário, que atitudes eu tenho tomado que estão colaborando, investindo no plano apenas finito e existencial, aonde eu deposito o meu capital de vida. Então, essas correntes mencionadas no arcano à estrela são as correntezas que nutrem tanto o corpo quanto a alma. Nós não devemos olhar para o corpo nem para a alma como mutuamente excludentes. A alma depende do corpo para expandir-se e adquirir memória, consciência e evolução. Corpo e alma têm íntima ligação, tanto que na filosofia Rosa Cruz, na região etérica do mundo físico, nós temos que desenvolver o corpo-alma. O corpo-alma é um veículo de manifestação que será útil para ser utilizado e empregado na região etérica do mundo físico. Nós temos que habitar esse corpo com a mesma consciência de vigília que habitamos a região química do mundo físico, essa na qual vivemos agora.
Então, nessa obra fantástica do Anônimo, Meditações sobre os 22 Arcanos Maiores do Tarô, que sempre recomendamos, podemos estudar o arcano A Estrela. A estrela, semelhante à temperança, porta 2 jarros. A diferença é que na temperança, um jarro se comunica diretamente com o outro, num fluxo de ir e vir. Na estrela, essa entidade, essa pessoa feminina, tal como na temperança, que também é um elemento feminino, despeja o conteúdo do jarro numa correnteza, num rio. Então nós temos 2 jarros alimentando a correnteza. Uma correnteza que é o rio cristalino e outra correnteza do rio turvo. Sangue arterial, sangue venoso. É importante também, do ponto de vista astrológico, para verificar a qualidade do nosso sangue, observarmos Júpiter, o sangue arterial, e Vênus, o sangue venoso. Essas correntes. Cristo é a correnteza vivificante, tanto para o sangue arterial quanto para o venoso. É ele que purifica o nosso sangue porque ele solariza o sangue. É ele que oxigena com o oxigênio alquímico o sangue, tornando o sangue ouro. E isso ocorre através do amor, que é um tema recorrente nos estudos da Fraternidade Rosa Cruz. O amor é a mais alta expressão da qualidade do sangue. Na medida que eu realizo, eu planifico, eu executo, eu atualizo o amor divino no meu coração, que se expande e atinge até os extremos da minha cadeia muscular, os meus membros, que as minhas atitudes, a minha fala, os meus pensamentos estão banhados dessa frequência maravilhosa, dessa luz que é o amor, mas mais o meu sangue se purifica. Mais o meu sangue se torna solarizado, luminoso, calorífico. Então Cristo assenta-se no trono do amor que transborda a vida. O segredo da saúde está no sangue. E a qualidade do sangue depende da qualidade do caráter e do grau de evolução espiritual que nós temos internamente e que praticamos externamente. Não adianta só ter conhecimento espiritual. A prática, a coerência é um elemento também muito importante. Ser um exemplo de amor no mundo é a base de um verdadeiro cristão. Ser cristão implica em servir, curar, iluminar, inspirar e religar as almas na fonte da vida. A fonte da vida é o coração de Deus, que bate num ritmo musical. O coração de Deus é o regente da música das estrelas, da música das esferas, da música celeste. Cristo é a estrela alfa e ômega. Então, a carta estrela se refere à plena ação do Cristo na evolução de todas as formas de vida. E aí entra o 6º arcano do tarô. Então, a estrela é o 17º, a temperança é o 14º, o 6º arcano
são os namorados. Nos apresenta as qualidades do amor puro, genuíno e eterno, perene, que é o amor que nos interessa, é o amor eterno. Então, no sexto arcano do tarô, nós temos um anjinho, um cupido. Nós temos no centro um indivíduo meio andrógeno. Aqui nós temos uma figura feminina delicada, pedindo para esconder os órgãos genitais e dirigir o fluxo do sangue para o coração. Essa figura maligna, ela já aponta para os órgãos genitais, estimulando a luxúria. Então aí é o ser humano dividido entre o amor carnal e o amor espiritual. No amor carnal, como nós vimos na reunião passada, Prometeu permanece acorrentado, sendo devorado em sua carne. Uma carne que, na medida que é devorada, ela se reconstitui, então esse sofrimento é eterno, é uma chaga aberta, ele tem uma dor, uma chaga, uma abertura no corpo incurável. E como nós vimos também na reunião passada, Urano, que é a síntese de Vênus e Marte, nas suas oitavas superiores é o próprio espírito buscando retornar ao movimento ascendente, que representa essa personagem. É o coração que deve ser estimulado para que esse movimento ascensional seja possível. No amor, reencontramos a alma irmã que foi esquecida no paraíso. E é muito maravilhoso poder reencontrar essa alma irmã, né? Reconhecê-la habitando um corpo físico. As ilusórias fronteiras do tempo e do espaço são então dissolvidas, porque você é capaz de ver a alma, o espírito. Então, o caráter, o sangue e a saúde têm um ponto de convergência e coincidência. A qualidade do caráter, a qualidade do sangue e a natureza da saúde estão intrinsecamente ligados. Outra obra de Max Heindel maravilhosa, Princípios Ocultos de Saúde e Cura, que justamente aborda no seu conteúdo principal o sangue, a importância do sangue. O caráter positivo e dinâmico é o caráter do estudante Rosa Cruz, no sentido daquilo que ele deve almejar. Ele tem que dar um tratamento ao seu caráter para ele se tornar positivo e dinâmico, mesmo que ainda não seja. Nós vamos, na próxima reunião, falar do caráter negativo e apático, o oposto, na próxima reunião. A força e vontade concentradas na luz de Cristo, que expulsa os agentes das trevas. Então, as trevas nem se aproximam. Não precisa combater as trevas, elas desaparecem. Então, no tema natal, nós temos a casa 5, a casa 6, a casa 7, correlacionadas a Leão, Virgem e Libra. Planetas regentes, Sol, Mercúrio, Vênus. É na casa 5 que eu dou o impulso de subida para ir para o hemisfério norte do tema natal, aonde eu vou encontrar, então, e realizar, na casa 10, chamada Meio do Céu, a minha missão. Mas nós temos que
adquirir uma musculatura anímica muito bem desenvolvida para conseguir realizar essa subida íngreme. E para isso, há uma decisão imperativa que é desejar luz, a luz de Sagitário. Enquanto eu não desejar intensamente essa luz, as distrações, os prazeres mundanos, tal como aconteceu com Prometeu, me manterão agrilhoados, acorrentados no corpo, na matéria. Atitude preventiva. Eu preciso aprender a recusar na minha existência aquilo que impede minha evolução ou atrapalha a minha evolução. Então eu preciso me afastar do que é fútil, desleal, corrompido, vil, mesquinho e que conspira contra a vida. Enquanto eu não tiver força para falar um basta, para manter distância dessas forças escuras, eu serei contaminado por elas e vou ficar sujeito ao eterno retorno, acorrentado na roda do samsara. Sou obrigado a ficar renascendo. Quando sacrificamos a natureza inferior em favor do espírito, a lei do amor começa a reinar na nossa alma. Tudo muda. A própria configuração existencial começa a sofrer mudanças. As pessoas com as quais eu convivo, o local que eu moro, meu ambiente de trabalho, como que por milagre, tudo começa a mudar. Quem souber, importante, a entrada em Escorpião, Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Quem souber perder a vida, encontrará a verdadeira luz em Sagitário, na escuridão da morte. Atravessar o túnel da morte não é fácil, precisa ser herói. E quem aceitar livre e voluntariamente abraçar a morte, desfrutará do beijo da vida. Então, Eros e Thanatos, esse mito fabuloso, amor e morte, merece muita meditação. Quem não está disposto a morrer, não está disposto a amar. Vou repetir. Quem não está disposto a morrer, não está preparado para amar. Simples assim. Para Nietzsche, a vida heróica é sustentada por uma marca patente, vontade de potência. Vale a pena tentar entender através de Nietzsche o que significa essa vontade de potência. Que também encontramos na literatura rosacruz, que Max Heindel chama de vontade férrea, que é a melhor expressão entre Sol e Marte. Mesmo que no nosso tema natal eles não estejam com bons aspectos, não importa, fabrique esses aspectos. A vontade férrea caracteriza o sangue vital e regenerador. Certamente Nietzsche pensava a mesma coisa. Então Max Heindel, a vontade férrea, Sol e Marte, e a dedicação ao caminho. Então, vontade e dedicação estimulam a cooperação das hierarquias celestes. Eu passo a ter o zodíaco como aliado. Vocês fazem ideia de que maravilha é isso? Você tem todo o zodíaco te ajudando? Eu estou falando isso porque eu já cheguei nesse nível. Então você não precisa fazer mais nada, entre aspas. Você só flui no fluxo da vida. Você pega carona nessa coisa, nesse manancial fabuloso que é a luz.
Então, o seu corpo, a sua alma, o seu espírito, eles caminham em harmonia com essa incidência de fluxos energéticos que emanam do campo espiritual das hierarquias celestes, que te atravessam e vão te reconstruindo, te recompondo a cada instante da sua vida, e você vai tendo cada vez mais consciência dessa cooperação. Como as hierarquias atuam no teu fígado, nos teus rins, no teu coração, no teu cabelo, na tua voz. Anjo bom, você que é um anjo e entende de hierarquia, como é que é isso de você ter consciência de como as hierarquias atuam em você enquanto você está agindo no mundo? Não é uma coisa fabulosa? Explica pra gente como que é isso. É muito maravilhoso desde o princípio, né? Acho que você, mais do que eu explicar, você mostrou tudo, né? Você mostrou o mistério vinculado aos planetas desde o começo da sua fala. Quando você percebe que a graça vinculada a Júpiter é justamente esse planeta relacionado ao sangue arterial e que, portanto, é nessa graça jupiteriana do sangue arterial que o alimento vai ser oferecido para cada célula. Quando você explicou que a célula tendo se servido desse alimento, Vênus e o sangue venoso vai depurar tudo aquilo que não é mais, e ao invés de funcionar de forma taurina para que o ter aconteça, ela depura para entregar aquilo que você reconhece que não é mais necessário. Na medida em que você mostra que Marte energiza essa potência sanguínea, porque ele rege a hemoglobina do sangue, e tanto Júpiter quanto Vênus colaboram com essa força que purifica o sangue, ou que pelo menos oportuniza a sua purificação, você já mostra um mistério acontecendo dentro do nosso corpo que é sem igual. Você abre as portas para algo que é muito curioso hoje isso poder ser falado. Ao ponto da pessoa poder observar na relação de Vênus e Júpiter no seu próprio tema natal e como Vênus e Júpiter se relacionam com o ascendente, ter alguma noção de quanto esse processo de adequação já foi feito no sentido de trabalhar com aquilo que vem por graça e reconhecer aquilo que não é mais importante e que precisa soltar para que retorne à sua fonte. Então, quando esse serviço naturalmente é realizado por cada um de nós, isso desperta, curiosamente, o interesse daquilo que a gente não vê. Se é que a gente pode falar assim. O que é despertar o interesse daquilo pelo que a gente não vê? Significa que toda a força que precisa ser feita para trabalhar, para comer, para conseguir, para conquistar, para realizar os desejos, ela parece que deixa de acontecer. Então parece que na medida em que você se disponibiliza a estabelecer uma relação com aquilo, com aquela direção que a vida pede e que faz sentido a você, a própria vida vem em sua direção, à semelhança do garçom no casamento, e te serve. A sensação de que a vida se manifesta dessa forma é justamente a desconfiança de uma coincidência, ou melhor ainda, de uma deusidência, de que eu deixo de necessitar exclusivamente da minha força de atuar no mundo e passo a poder contar com as forças de colaboração zodiacais. Porque as hierarquias zodiacais estão profundamente interessadas em nós. Mas enquanto nós ficarmos na pequeneza da realização das coisas, da experiência material, não é possível que esse encontro aconteça. Enquanto o meu interesse ele estiver implantado nesse mundo de materialismo, não é possível que essa experiência de colaboração invisível aconteça. Então isso é um fato. Esse é o grande mistério da vida e que na boca do Cristo vem expresso como meu fardo é suave, meu jugo é leve. Está escancarado nas palavras simples aquilo que você expôs de forma explícita. Puxa, eu vejo hoje tanto material, né, pornográfico, de sexo explícito, e quando eu vejo algo explícito de natureza tão elevada como esse que você oferece, de modo altruísta, eu reconsidero o meu olhar crítico a essa palavra, né, explícito. Você nos proporciona hoje uma experiência de espiritualidade explícita.
muito prazerosa. E quando você abre as coisas dessa forma tão fácil, ao ponto de a gente poder vincular aos símbolos planetários astrológicos a nossa própria situação e passar pela nossa experiência, então a gente tem uma experiência maravilhosa. Então, cada um pode, por si só, visitar e contemplar essa experiência de colaboração com as forças zodiacais. E nas dificuldades, não mais se queixar, não mais reclamar, mas perceber que, por trás dessa reclamação, existe um acordo que ainda não aconteceu com o alto. Se as coisas não estão simples, se não está leve, se não está suave, não reclama. Muda a posição, tenta outro movimento, experimenta diferente, porque tem que ser fácil e tem que ser leve. E as hierarquias espirituais, elas estão torcendo por nós. Torcendo por nós. Para quê? Para que a graça deixe de ser jupiteriana e passe a ser uraniana. Porque a gente só conhece, na melhor das possibilidades, a graça jupiteriana. Que é a graça onde tudo é simples, gostoso e gozoso. Mas a graça uraniana é outra coisa. É onde o gozoso se une com o sacrificial. É onde essa integração da contraparte de Urano, que é o próprio Sol, se realiza. Onde esse princípio sacrificial solar se encontra com o princípio sacrificial uraniano. É onde o espiritual se abre, mas é onde a materialidade se rompe. Porque sendo o último planeta visível Saturno, e portanto o limite da materialidade, a materialidade se rompe no próximo planeta que o sucede, ou seja, Urano. Então, quando a gente aprender a viver essa realidade uraniana, então a graça vai se tornar algo diferente. Por quê? Porque eu vou participar da graça e não mais simplesmente ficar recebendo a graça e sugando aquilo que o espiritual me oferece de oportunidade. É diferente, né? É diferente. E você foi muito claro, a sua exposição desde o início foi muito clara nesse sentido. Né? Assustadoramente clara. Então, eu só tenho que te agradecer. Muito obrigado pela clareza que você oportunizou. Obrigado por emprestar os seus planetas de Gêmeos. Ótimo. Então, as hierarquias celestes são imprescindíveis fontes de nutrição, de alimentação, da vida vigorosa e espiritual. Eu tenho saúde física e saúde espiritual. Eu não preciso me sacrificar indigentemente para sobreviver. Eu não preciso fazer jejuns de semanas para me espiritualizar. Eu me espiritualizo enquanto celebro a vida em comunhão com as hierarquias zodiacais. A vida é pura alegria, pura felicidade. Assim Deus o deseja. Tanto é que antes de inventarmos esse mundo penoso, doente, habitávamos o paraíso. Só saímos do paraíso porque somos teimosos. Lar celeste e lar terrestre. É preciso aprender a habitar os dois dignamente. Um não impede o outro. A base do tema natal é o lar terrestre. A parte superior é o encaminhamento para o lar celeste. Eu tenho a ajuda de Mercúrio e Júpiter e a parceria de Lua e Saturno. Aqui a base para pegar impulso e realizar essa grande subida. Alguns conseguem realizá-la verticalmente, outros fazem movimento sinuoso, que é o símbolo do caduceu. Não importa. O importante é assumir, se dedicar, se empenhar nesse caminho. Bendito o berço que nos acolhe. Honrar pai e mãe. Senão não estaria aqui. Como é que eu poderia ter um corpo se não fosse pai e mãe?
e santificado o reino dos céus que está dentro de nós. Eu faço isso simultaneamente. Eu bendigo o meu berço e santifico a minha essência. O espírito encarna, se faz carne, e enquanto isso o corpo sutiliza-se, ou seja, se refaz em espírito. É uma via de mão dupla, tal como o arcano da temperança, onde um jarro se comunica diretamente com outro jarro. Espírito e corpo realizam as núpcias divinas. Eu divinizo o meu corpo enquanto o meu espírito se faz carne. O fabuloso matrimônio entre o céu e a terra. Espetacular. É isso que os deuses esperam. Qual é o dia que será celebrado esse matrimônio entre o céu? Isso depende da humanidade, não depende das hierarquias. Depende da boa vontade entre os homens. Porque as hierarquias celestes nos abraçam, se sacrificam por nós, se doam diuturnamente para que o nosso destino se realize. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Tá boa a imagem, Gabi? Os grãos germinados no seio da terra e fermentados no forno alquímico do pão da vida, que é o próprio Cristo. Bethlehem, casa do pão. Muito obrigado. Prosseguiremos o conteúdo. Falaremos agora um assunto desagradável. A próxima reunião será dedicada ao Anticristo. Desejamos, enquanto estamos vivos, que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. E compartilhe com os amigos. Que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado.